Vivo, né, gente? É isso. Então vamos. Bom, mais um café, mais café e mais gestão aqui da Regional Baixada Santista. Vamos apresentar um pouquinho para vocês. Para quem não conhece ainda a BRH é em números, tá? A gente fala muito da questão do RH em si. Aqui a gente comenta muito na Regional sobre o RH estratégico. Então, a questão de entender quem nós somos em números para a gente é muito importante. A BRH tem mais de 3.200 associados, nós somos mais de 20 mil contatos de RH, mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, mais de 35 mil acessos mensais ao site. E um dado importante é que normalmente 30% a gente tem de taxa de abertura de e-mails, e para quem atua com tecnologia sabe que isso é um número bem expressivo, né? Então, são mais de 100 eventos por ano, porque a BRH, ela aqui em São Paulo, tem 9 regionais, e nós somos uma dessas 9 regionais. A nossa missão ela é muito clara, é construir e difundir de maneira inspiradora e colaborativa o conhecimento e conteúdo em gestão, valorizando o desenvolvimento de pessoas e organizações para a evolução da sociedade brasileira. Por que que a gente gosta de falar isso? Porque vocês vão ver aqui, de acordo com as nossas ações, que a gente leva muito a sério essa missão e vem construindo um trabalho regional aqui em 9 cidades, que é da Baixada Santista, pautado em cima dessa missão. Aqui são alguns dos nossos associados que estão aí entre esses 3.200 associados. Caso você ainda não conheça, não saiba como fazer parte da BRH, tem um QR Code aqui. E eu vou pedir, Beatriz, que é da BRH, que é do time, está ajudando aqui a gente, tem como você colocar no chat para a gente também esse link? Porque quem tiver no celular, às vezes não consegue acessar o link de associação, por favor? Pode deixar, já estou colocando aqui. Tá bom, muito obrigada. Então é interessante que vocês conheçam, às vezes a empresa não aderiu ainda e você quer aderir como pessoa física. É legal porque você vem, conhece um pouco mais do trabalho da BRH São Paulo. Algo que é bem interessante aqui é que, por mais que você seja associado em uma das regionais ou na seccional de São Paulo, você atua como associado em qualquer uma das associações. E a gente vem conversando muito também com as outras seccionais e tivemos aí uma grande parceria. Então, as empresas que estão associadas aqui em Santos, no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, e que tem operação em outras seccionais do Brasil também, acabam podendo participar das outras seccionais. Eu não sei se hoje a gente tem o pessoal das outras seccionais aqui. Se tiver, coloca para a gente no chat também. Quero agradecer muito essa parceria. Da mesma forma que quem for associado nível aí Brasil em qualquer outra seccional e tiver operação aqui em Santos, quiser estar conosco também, é só entrar em contato pelo Instagram ou pede aqui para a gente entrar em contato com vocês, que a gente coloca no nosso grupo de associados também, tá? Vou pedir para os nossos diretores que estão aqui se apresentarem. Vou começar. Sou Andréa Neres, sou diretora regional hoje dessa gestão de 2025 a 2027. A minha empresa associada é a RHF Talentos, do qual o Paulo, que está aqui, também é meu sócio. A gente tem um foco voltado mesmo para recrutamento e seleção e capacitação, treinamento de pessoas. Bruno está aí com a gente? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, meu nome é Bruno, estou aí junto com a Andréia na vice-diretoria, trabalho aqui na Autoridade Portuária de Santos e também dentro da Fundação Senep. Sejam todos muito bem-vindos, precisando de alguma coisa, contem comigo. Um abraço. Jéssica está aí? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu estou como diretora de comunicação e atuo com gestão de projetos. Qualquer coisa, pode me procurar. Obrigada, Jéssica. A Daniela Bíscaro, nossa diretora de responsabilidade social e DEI, não pôde estar aqui hoje, e é da nossa associada Deep World. A Alessandra está aí? Bom dia, eu sou a Alessandra Casorla, eu sou a diretora de, estou, né, como diretora de conhecimento, trabalho na área da saúde há 30 anos, né, no Hospital São Lucas. Desejo que o dia de hoje seja muito proveitoso para todos nós. Um abraço. Obrigada, Lê. Nós temos como líder de comitê de conhecimento o Hudson Carvalho, que é consultor, a doutora Rosana Coelho, nossa diretora jurídica, está aí conosco. Bom dia a todos, eu sou a Rosana Coelho,
sou advogada trabalhista e venho contribuir com a BRH hoje como diretora jurídica e desejo um ótimo evento a todos e conte com a gente no que precisar. Obrigada, Rosana. Nosso diretor comercial de patrocínio, Federico Cidral, da Perfil, associada também à BRH. Nossa diretora de associados, Érica Marinho, também associada aqui à BRH, pela S. Magalhães. A nossa líder do Comitê de Relacionamento e Associados, Regina Tavares. Bom dia a todos. Eu sou a Regina Tavares. Eu estou junto com a Érica, né, Érica Marinho, né, da S. Magalhães, como líder do Comitê de Relacionamento e Associados. Eu como líder e ela como diretora de associados. Sejam todos bem-vindos hoje. Eu sou psicóloga, né, e tenho uma consultoria de recursos humanos, a Lugo RH. Obrigada, Regina. Nós temos aí nosso diretor institucional, que foi nosso diretor regional por 6 anos, nosso Paulo Queja. Muito bom dia, pessoal. Paulo Queijo aqui falando, hoje como diretor institucional dessa instituição maravilhosa, atuando como consultor palestrante na área de gestão e comportamento. É um prazer estar com vocês aqui nesse evento maravilhoso. Obrigada, Paulo. Nossa líder do Comitê Institucional do Guarujá, Gláucia Barcelos, que está como ouvinte aqui porque está em trânsito, me avisou já. Então, pessoal, esse é o time que faz com que tudo isso aconteça. Quero agradecer muito aqui vocês, porque realmente todas essas ações que a gente desenvolve é porque a gente tem esse time todo aí em conjunto. Bom, aqui um pouquinho das ações que nós fizemos nos últimos 2 meses, para que vocês consigam visualizar aquilo que a gente falou lá como missão, né? Então, nós participamos da jornada de descarbonização no Senai, no começo do mês de maio, tivemos aí participação também no Sem Pauta, que é um programa aqui da Rádio Santa Cecília, e a gente fala muito dessa questão das programações e participação na mídia, porque a gente vem desenvolvendo um trabalho aqui de conscientização sobre o RH estratégico. A gente percebe ainda que dentro do nosso segmento, dentro aqui do mercado, ainda falava-se muito do RH com um olhar de DP, e cada vez mais a gente vem fazendo um trabalho, tanto nas faculdades como também na mídia em geral, mostrando a importância de um RH estratégico dentro das empresas, que é como efetivamente a gente atua. Então, nós tivemos aí palestra na ETEC de Praia Grande para o grupo de RH, participação no Porto Diverso, que é um dos maiores eventos de diversidade que a autoridade portuária, inclusive, desenvolve aqui em parceria com os RHs do Porto, né? Nós fomos signatários aí desse acordo em compromisso mesmo com diversidade. No dia 27 e 28, estivemos participando tanto do fórum como também com um painel no Fórum Econômico de Desenvolvimento Econômico de Cubatão, uma iniciativa do secretário de Desenvolvimento Econômico, Fabrício Lopes. Tivemos um stand na Feira do Emprego, lá no Senai, no dia 29/5, que é um grande evento que eles fazem em Santos. Participamos de entrevista, eu e a Gláucia, nossa coordenadora de comitê do Guarujá, lá falando também sobre essa questão do RH estratégico. E agora, nesse mês, fizemos uma visita à Regional de Sorocaba, nosso querido Diógenes, que faz um trabalho muito bacana, o pessoal de Sorocaba lá. Fomos fazer um benchmark, na realidade, com um projeto que eles estavam apoiando junto à Secretaria de Desenvolvimento de Sorocaba. Participamos do LIFE, quem esteve aí também, fizemos uma caravana aqui da Baixada Santista. Tive a oportunidade de participar do podcast do Orlando Pavani. Estivemos também no podcast da Cris Aragoni. Visitamos a nossa nova associada a BTP, Karina e a Fernanda nos receberam super bem. Fomos lá para falar sobre o Prêmio Ser Humano. Estivemos também no Senep, no Fórum de Educação Profissional e Juventude, aqui do Porto de Santos. Faz um trabalho fantástico junto com o Centro Paulo de Souza. E aqui nós fizemos a primeira reunião, ajudamos a Secretaria de Desenvolvimento do Guarujá a formar o primeiro Comitê de Porto Desenvolvimento Humano Econômico e ESG do Guarujá. Então, o Porto de Santos, ele tem a margem direita Santos e a margem esquerda a cidade do Guarujá, e a gente começa a contribuir aí com a cidade do Guarujá, com a Secretaria de Desenvolvimento, para que tenha uma governança
público-privada, porque a gente atrai as empresas, os nossos associados também, para que a gente possa ter essa intermediação e fazer essa facilitação do comitê. O objetivo é que a gente faça uma feira de empregabilidade agora no mês de agosto, tá? E estivemos ontem participando do Porto Fortalece, que é uma iniciativa do Sebrae, junto com a autoridade portuária, para que as empresas possam estar vendendo para a autoridade portuária. Então, uma capacitação que o Sebrae vem fazendo. Isso tudo está pautado dentro da missão da BRH. Eu quero agradecer aos patrocinadores de gestão, a Alelo, a Alper, a Impacta, a Insper, o G-Group, a LHH, São Martinho, Infojobs e o nosso parceiro estratégico, que é o CIE. Aqui, só para que vocês saibam um pouquinho quais são os comitês que a gente tem em ação e quem é nosso associado. Os comitês são para associados, então, quem é nosso associado, que ainda não se inscreveu, quiser se inscrever, conversa com a gente, tem um link logo após aqui, para que vocês possam também estar aí colocando a vontade de inscrição, de adesão, tá? Então, nós temos o Comitê de Porto, que eu acabei de falar, que começou no dia 26/6, o Comitê de Conhecimento, que começa agora no dia 3/7, com o objetivo da gente promover o aprendizado contínuo, estratégico e integrador entre profissionais de RH e áreas de gestão. Até porque a gente fala muito aqui também regionalmente de que a BRH ela atua de forma transversal. Então, a gente contribui muito com outros gestores que não são diretamente da área de RH, mas que são gestores e precisam mesmo desse suporte, dessa troca. O gestor de TI, a gente tem um relacionamento muito bacana aqui com a área de TI, inclusive estamos fazendo um termo de cooperação técnica com o Parque Tecnológico de Santos. Nosso próximo evento, inclusive, vai ser lá presencial. Então, são várias as áreas que a gente acaba tendo essa atuação. O Comitê Integrativo, que é um modelo sugestivo para adequação da NR1, que fala sobre a saúde mental. Esse ano, todos os meses, a gente vai ter um conteúdo online que fale sobre a questão da NR1, que para a gente é extremamente importante, e a gente entende que esse ano, que foi prorrogado, né, a normativa, para que comece realmente aí como fala? Perdi a palavra agora, gente. A fiscalização, né, sobre essa NR1, a gente acha que é um momento da gente efetivamente estar trabalhando de forma educativa, vendo os melhores modelos, como que a gente pode melhorar essa gestão dentro das nossas empresas, tá? E o Comitê de Relacionamento com Associados, que começa agora no dia 17/7, a primeira ação vai ser a caravana para o CONAR, que vai ser em agosto. Então, quem ainda não fez sua inscrição e quem não conhece ainda o CONAR, entra no site, dá uma olhadinha, porque é o maior evento, o maior congresso de RH da América Latina, tá? Aqui o QR Code, se alguém puder colocar esse QR Code para mim, a Jéssica Ô, ou Andréia, algum dos tem gente que está editores. perguntando no chat o que é o CONAR. Se puder falar só. Bruno, quer tocar aí e falar? O CONAR, então, aí, ô Bela, é um Congresso Brasileiro de Recursos Humanos, aí, que é promovido aí pela BRH, tá? Salvo engano, vão ser aí 3 dias de evento, aí na segunda quinzena do mês de agosto. E lá dentro do evento você tem desde palestras, atividades, workshops, estandes de diversas empresas que ofertam serviços aí da área de recursos humanos como um todo, tá? Fica aí o convite aí para quem quiser participar aí com a gente nessa caravana. Um abraço. Isso aí, olha, a gente quer ter representatividade, hein, gente? Então, quem estiver pensando aqui da Baixada de ir, entre em contato com a gente, porque a gente quer montar uma caravana grande. Bacana. Bom, agora eu vou deixar a palavra com o nosso palestrante do dia, o Sérgio Amadi. Muito, muito obrigada mesmo, Sérgio, porque eu assisti sua palestra e fiquei assim impactada e inspirada, na verdade. Acredito que você tem muito para contribuir. Ele que é CEO da FITER, diretor de inovação da BRH lá na Regional Metropolitana Oeste, fundador do selo H Brasil e autor do livro Felicidade e Ciência de Dados. Então, agora a palavra é sua e fique à vontade. Acho que agora o áudio saiu. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Joia? Sim, Pelo menos, primeiro, sim, parabéns, time sim, BRH. Paulo. Quanta coisa, hein? Nossa, quanta. Parabéns, muitas iniciativas aí de vocês
Isso colabora muito aí com o time de capital humano e RH para ter o desenvolvimento que a gente precisa nessa nova fase no Brasil, por conta das mudanças emocionais, né? Alguns comportamentos emergentes que vêm acontecendo no cérebro, de colaboradores, de lideranças, de empreendedores, empreendedoras, né? No nosso Brasil e no planeta, a gente vai falar um pouco disso aqui, mas claro, a gente vai ter que falar de forma prática sobre inovação no RH, então esse vai ser um grande ponto. Então, todo mundo, todas as pessoas sejam muito bem-vindas hoje, né? Falo aqui diretamente da cidade de São Paulo, nesse momento. A FITER fica sediada no Centro de Inovação da USP, em São Paulo. Então, quando a BRH Baixada Santista quiser fazer um comitê de visita técnica de inovação na USP, em São Paulo, tem um laboratório de inteligência artificial. E eu também lidero os pontos do que envolve inovação para RH, né? Então, aí vai ser um prazer recebê-los. Mas a gente tem que ir para conteúdo. Vocês topam a gente fazer uma aula aqui? Bora lá? Fazer uma aula? E eu só preciso uma calibração, Andréia. Quanto tempo eu tenho para eu poder guiar aqui para ajustar o conteúdo? 40 minutos. Joia, 40 minutos é suficiente para mim. Perfeito. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu estou autorizado. Eu imagino que sim. Tá sim. Eu estou autorizado? Tá? Quero Beatriz aqui nos bastidores. Aham. Deixa eu só confirmar se abriu minha tela de share aqui do meu lado, senão eu vou ter que atualizar. Porque a minha tela não está habilitando a minha tela de share. Deixa eu clicar nas ações aqui. Ou senão eu vou ter que entrar e sair de novo. Que ele tá. Abriu. Eu acho que agora vai. E aí, Tá, se já estiver carregando. aparecendo para vocês. Apareceu. Apareceu? Apareceu Sim, para mim também. Joia. Eu vou colocar aqui, então, algumas temáticas aqui para a gente já. A primeira apresentação aqui que eu queria trazer. Tá aparecendo na tela da Fitter, né? isso. Isso. Uhum. Bom, então a Fitter, eu sou fundador, o cientista, né, criador aqui da empresa, é uma inteligência artificial brasileira que mede satisfação no ambiente de trabalho para prever engajamento de seres humanos e prever riscos antes que esses riscos aconteçam, como rotatividade, absenteísmo, afastamentos e prevenções de quedas de produtividade. Então, a Fitter, ela é associada à Associação Brasileira de Empresas de Software, Sebrae Fora Startups e o Centro de Inovação da USP. Aqui sou eu, André, já me apresentou muito bem, eu não vou ler tudo que está aqui, mas eu comecei a trabalhar. Eu nasci em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Eu vim com 1 ano de idade para São Paulo, olha só, né? Saí da praia, então eu não lembro de nada da praia. E aí vim para São Paulo. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Desde a infância eu fazia análise de comportamento sem saber. Eu escrevia sobre comportamentos dos meus colegas, assim, para tentar melhorar a minha comunicação. Fui trabalhar 15 anos no RH, mas eu comecei com parte contábil, folha de pagamento, legislação, CLT, estudar convenção coletiva. Depois eu fui para recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e cheguei na cadeira de diretor de RH. Eu passei então por empresas do mercado náutico de embarcações aqui no Brasil, mercado de luxo. Fui para o mercado de tecnologia e liderei uma empresa na América Latina, empresa de tecnologia, a maior do mundo, e eu liderei aqui no Brasil a área de RH em todas as suas esferas. E aí um bichinho me picou da inovação. Eu comecei a me especializar em psicometria, que é usar estatística e matemática para criar previsão de comportamento humano. Então, vocês devem lembrar bem do velho e bom DISC lá atrás, né? Me especializei em DISC, mas eu fui descobrir como fazer um DISC. E aí eu aprendi os algoritmos, Big Five, MBTI, Enneagrama, e aí eu fui fazer certificações de engenharia comportamental, pegar a descrição de cargo e descrever por códigos comportamentais. Qual que era o perfil realmente que demandava de cada cargo? Eu fui nessa linha. E aí minha vida, um outro bichinho me picou. Eu fui convidado para ser professor no Albert Einstein. Então, além de diretor de RH, 2 noites por semana eu comecei a dar aula no Einstein. E lá no Einstein eu comecei a lecionar sobre gestão de pessoas. Comecei a lecionar sobre neurociência, inteligências múltiplas de Gardner, todas as ciências cerebrais. E aí
quando foi uma startup famosa no Brasil, foi uma das pessoas que montou a máquina de vendas do produto, que é o Kenobi, que é o Gup hoje, então sou eu. Então, eu sou uma das pessoas que aí eu saí da cadeira de diretor de RH e fui para a parte de tecnologia, né? Isso em 2016, 17. Em 2018, em agosto, encomendaram um estudo comigo para identificar o turnover, por que que o turnover ele estava aumentando aqui no Brasil, né? Por qual era a razão de afastamentos. E aí nasce a Fitter, que aí sim, eu nem sonhava em montar a Fitter, mas do estudo a gente conseguiu achar a fórmula matemática para conseguir acertar mais quando uma pessoa pode ter um risco na empresa e o que fazer. E aí foi daí que tem meu livro, Felicidade e Ciência de Dados, que eu explico o que é felicidade pela neurociência, Manual de Saúde Mental no Trabalho. Então hoje eu sou CEO da Fitter, diretor da BRH de 19 cidades aqui da região de São Paulo, de inovação associados. Eu sou professor também da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Tenho uma pós-graduação para gestores de RH do SUS do Estado de São Paulo. Eu leciono sobre gestão de pessoas de saúde. É, escrevo para a revista Melhor RH. Eu apresento os prêmios Melhor RH Brasil. E então aqui é um pouquinho da minha história aqui, tá? E aí, vamos direto aqui. Alguns cases que nós temos aqui no Brasil, né, de trabalhos. A gente faz trabalho, 50% dos clientes da Fitter são grandes, 30% são médios e 20% são empresas pequenas, então a gente atende alguns segmentos. E aí eu quero falar sobre uma informação, agora começa conteúdo, né? E antes de falar saúde mental, NR1, essas coisas, eu tenho uma pergunta para vocês: o que é engajamento? Aí não precisa responder aqui para mim, mas pode responder para o seu cérebro, né? E o engajamento é o sonho das pessoas do RH, é o sonho de empreendedoras, empresárias, empresários. É o sonho de todo mundo. Mas sabe aquilo que é fácil falar e é difícil fazer? Porque a reclamação é inimiga do engajamento, né? Então, assim, quanto mais reclamação, menor engajamento. Ou engajamento com a reclamação. E eu tenho uma pergunta: você é engajado com o que na sua vida? Você é engajado com você? Você é engajado com uma tarefa? Você é uma pessoa engajada com a missão da sua vida? Você é uma pessoa engajada com a marca que você trabalha, com a empresa que você marca? Você é engajado com o que exatamente, né? Isso vai gerar um fenômeno. Então, tem alguns estudos de Harvard, de vários lugares, mas independente se é Harvard ou que seja onde for, o engajamento gera um fenômeno de comportamento. Pessoas engajadas e quando elas estão satisfeitas, ela primeiro que quem é daqui da área de vendas e gosta ou gerencia equipe de vendas, aumenta as vendas em 37%. Qual que é a tese, tá? Quando você observa profissionais de vendas insatisfeitos, sem engajamento e compara com um grupo e você monitora por 12 meses, você vai perceber se esse grupo desengajado fatura 1 milhão, o outro grupo vai faturar quase 1,5 milhão. Ou seja, é muito dinheiro na mesa. O engajamento não é só bonitinho para LinkedIn ou para a gente falar no RH. O engajamento gera dinheiro, rentabilidade. O engajamento faz outro fenômeno, tá? Pense numa fábrica de chocolate agora e um setor 2, pessoas estão insatisfeitas por 6 meses no setor 2. E eles fazem uma bolacha, um chocolate que vende muito no Brasil, tudo bem? E o segundo setor, as pessoas estão muito engajadas e satisfeitas. Então, quando você compara a produção, se eles, por exemplo, geram 1 bilhão de chocolates produzidos naquele setor que está desengajado, o outro setor consegue gerar 1,331 bilhão de produtos a mais do que o outro setor. Esse número é muito impactante, porque isso vai influenciar o PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil. Então, o engajamento mexe com o Produto Interno Bruto do Brasil. E inovação, o pessoal acha que é só tecnologia, né, André? Ah, inovação, não é nada disso. Inovação envolve como você faz uma reunião e como que você anota as coisas, como que você trabalha daqui a pouquinho. É, no próprio segundo. E como que você faz a gestão do seu tempo? É inovador o jeito que você faz gestão? O jeito que você faz reunião, o jeito que você entrevista as pessoas. Inovação não está só na inteligência artificial. E acreditem, pessoas engajadas, se eu pegar um grupo um e um grupo 2 e um grupo um que está desengajado, eles vão se focar no problema. Quando aparecer um problema, eles vão dar muito ibope para o problema e o problema ele vai crescer 9 vezes.
É a média na neurociência que a gente traz. Ou seja, o problema existe, mas a pessoa, quando está desengajada, ela cria cenários de ansiedade sobre o problema, de coisas que não vão acontecer. O Netflix é um documentário dramático e que na empresa você vai fazer pesquisa de clima, vai, ai meu Deus, tudo tá um caos, porque o desengajamento é a causa da amplitude do problema. E se você pegar um grupo muito engajado e satisfeito, o problema também existe, é o mesmo problema, mas tem uma redução de 70% do problema. As pessoas vão enxergar o problema de uma forma pequena, com uma lente pequena, e vão trazer mais soluções, em vez de focar no problema. Vamos dar uma respirada, então? Por enquanto, assim, só para a gente trazer o desafio da configuração do cérebro. Então, aqui, eu trouxe um pouco desse conteúdo, né? E aí, eu tenho uma outra provocação agora, né? Que a minha palestra, a Andrea falou que tinha que ser provocativa, né? E aí, eu quero falar sobre a neurociência, né? Assim, e aí eu falo coisas que eu vivo e que eu vejo, primeiro, como quando eu era um menino, que é um office boy na RH, no DP, no recrutamento, é, depois como tecnologia, depois como professor, eu como ser humano, porque não tem B2B, nomes bonitos na RH, apesar da gente ter que usar. Tem de gente para gente. Somos seres humanos. E aí tem um ponto interessante, o que é um ser humano. Porque não adianta a gente falar que a gente trabalha na RH se não está claro que é um ser humano. A Andrea fala, vai brigar comigo. Eu falo, não é possível, Sérgio. Você está falando para um time. Olha só, estamos aqui, líderes de RH, especialistas em RH. A gente vai voltar para trás para falar sobre o que é um ser humano. Mas, se vocês me permitem, eu gostaria de trazer uma contribuição da neurociência do que é um ser humano pela ótica da neurociência. Na neurociência, um ser humano é o seguinte: é um ser vivo com capacidade de compreensão e tomada de decisão. Simples assim. Então, é um ser vivo com capacidade de compreensão e tomada de decisão. Faz sentido isso para vocês? Vão dando like, não precisa abrir o áudio, só vai dando like para eu ir vendo, tá? Mas então é isso. Ser humano pela neurociência, um ser vivo com capacidade de compreensão e tomada de decisão. A Terra existe há 5 bilhões de anos, planeta Terra. Eu não vou falar de astronomia aqui, mas poderia falar um pouco. Mas a Terra, a formação da Terra de 5 bilhões de anos, ela tem uma rotação, tem gravidade, tem um monte de coisa na atmosfera. E o ser vivo, pela ciência, que é o ser humano, está há 200 mil anos no planeta Terra. Faz a conta. Se a Terra existe há 5 bilhões de anos, o ser humano vive nessa Terra há 200 mil anos. Somos um bebezinho no planeta. E significa que o ser humano está se adaptando ainda de como viver no planeta. Tanto é verdade que na Revolução Industrial começaram a inventar coisas esquisitas que não tinha. Inventaram o carro, inventaram asfalto, começaram a inventar emprego, inventaram um negócio chamado RH. Já ouviram falar no RH? Inventaram isso. Porque na Revolução Industrial começou a ter alta de suicídio. Foi isso que aconteceu lá. Porque eles começaram a tratar os seres humanos como homem econômicos. Falaram assim: a gente tem que pagar, paga para o ser humano que o ser humano é sem vergonha. Dá o dinheiro para você ver como que a pessoa já se comporta bonitinho. E essa tese caiu por terra, porque ela sozinha não sustenta. E começaram a chegar numa conclusão que o ser humano tinha outras necessidades. Daí nasce Maslow, pirâmide de Maslow, Fayol, Hesber e vários cientistas contribuindo com as ciências para falar RH, é assim que tem que trabalhar. Então, eu quero entrar aqui em algumas ciências que estão ajudando o RH a se profissionalizar em algumas frentes. Porque historicamente foi a psicologia, né? Que é uma escola muito rica, né? E aí começaram a ter algumas derivações de RH se especializando em psicometria, que é o quê? Usando a psicologia para estudar o comportamento humano, mas usando estatística e matemática. Aí o pessoal provoca, o RH é ruim de conta, e eu sou aquele rebelde do RH para mostrar que nós sabemos fazer contas, né? E a psicometria ajuda nisso. A psicometria abre a mente da tecnologia. A neurociência é a ciência que estuda o cérebro humano. A gente vai falar de neurotransmissores, dopamina, cortisol, endorfina, sinapse, conexões sinápticas e discutir configurações, né?
E aí, você tem lá as inteligências múltiplas, que de forma combinada, a gente vai aprender pela neurociência que o cérebro tem 9 inteligências. E essa é a explicação de, por exemplo, você contratar pilotos de avião e o avião de mitigar o risco de quedas de avião pelo recrutamento e seleção. Ali vai você trabalhar, por exemplo, no varejo e você contratar pessoas de vendas que vão encantar os clientes. Se você tiver a técnica de entender o que é psicometria, saber o que é tendência de comportamento do ser humano, por que que tem gente extrovertida igual eu, que fala muito, por que tem gente introvertida, e se você entender por que que tem pessoas que têm super habilidades, você começa a navegar num outro planeta. Você começa a entrar num planeta que envolve, eu vou colocar aqui, a neurociência. Você entender antes de processos e procedimentos que o cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Eu estou falando certo, tá? 86 bilhões de neurônios. Que o cérebro tem 9 inteligências: lógico, matemática, linguística, interpessoal. Sabe a empatia que a gente escreve nos corredores? Vamos ter empatia? Vocês acreditam que a empatia é uma consequência de uma das inteligências? Uma região do cérebro é uma aptidão intelectual que faz você conseguir reconhecer sentimentos, emoções por fala e expressão não verbal automaticamente. Tem gente que geneticamente, DNA já veio com isso, crianças que já têm isso. E se essas crianças treinam, elas conseguem aumentar aquela inteligência dela. Por isso tem pessoas que têm dificuldade de ter empatia, porque essa região está desligada do cérebro. E a pessoa precisa treinar muito para poder ter empatia. Outro ponto, o ser humano tem 32 tipos de personalidade que você pode simular em 24 horas. É verdade o que eu estou falando. Por isso que existe o teatro e o cinema. Porque você tem uma vocação comportamental, que é uma expressão de DNA, e além disso, você, dependendo da situação de sua vida, numa palestra, você pode ajustar o seu comportamento. É isso mesmo, o seu cérebro ele analisa. Por que que as pessoas mudam o comportamento numa entrevista de emprego? Por que que algumas pessoas, numa reunião, começam a respirar ofegante, muito ofegante? Então, olha só que interessante, porque os hormônios que são produzidos pelo cérebro configuram o comportamento. Eu vou dar um exemplo. Se vocês pegarem uma máquina de vocês agora, o celular, tá? É, dá um like aí, quem tá com o celular muito carregado e precisa deletar a foto, tá? Eu não sei se deve ter alguém ou vídeo. O cérebro funciona na mesma rotação. Pode ser que seu cérebro tá tanta ansiedade, você está com tanta carga que você não fez o reiniciar do seu cérebro. E o cérebro ele reinicia. Tanto que você tem programação neurolinguística com neurociência, que você ativa essas regiões de hormônios. Porque o equilíbrio do ser humano é o seguinte: você equilibrar. Vou falar de 2 hormônios principais, tá? Dopamina é o conhecido como neurotransmissor, ou seja, ele manda uma mensagem química para o córtex pré-frontal de prazer e sensação de felicidade. Por exemplo, vou falar da minha vida agora. Lembra que eu falei que eu comecei a observar comportamento de crianças quando eu era lá na infância? Eu adorava ajudar meus amigos. E quando eu fui trabalhar na RH, eu adorava. Eu tinha que só, na época que eu era do DP, eu tinha que só que fazer a rescisão, não era? Mas eu conversava com as pessoas, falava assim, me conta por que que você foi embora. Eu falei, mas seu trabalho é fazer a rescisão. Por que que você quer? Eu falei assim, não, eu quero saber o motivo, né? Sabe por que que eu tinha essa curiosidade? Porque a minha personalidade é a T7 no planeta Terra. A T7 é extremamente curiosa. A T7, 90% de extroversão, é falante, né? E a T7 não gosta de seguir regras, gosta de criar as regras. Então, eu não queria só fazer a rescisão, eu queria entender o motivo para eu me antecipar antes de ter que fazer a rescisão. Aí me promoveram para a área de treinamento e desenvolvimento. Ele falou: não, é melhor você ir para lá. Porque eu liberava dopamina só pelo fato de eu falar com as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, mesmo se vocês me pagarem um salário muito baixo, eu vou ser muito engajado se você me colocar no cargo certo. Porque eu vou produzir dopamina no meu cérebro e isso vai me dar sensação de prazer. Aí tem uma pergunta: a vida ela é bonita assim ou a gente tem dias terríveis? Existem dias terríveis, né? E o dia terrível encharca esse sistema de 86 bilhões de neurônios com cortisol, que é o hormônio vilão. Todo mundo fala que vilão não tem nada de vilão, mas é o que todo mundo fala, que quando você está estressado, estressada,
Você encharca o sistema e dá angústia. E dependendo da quantidade dessa produção, você pode entrar em síndrome de falência adaptativa. Bem-vindo agora o assunto que eu vou falar da NR1. Depressão, burnout, ansiedade. Cada ser humano tem uma carga de resiliência que você aguenta esses pontos. Então, aqui eu trouxe só para mostrar aqui da natureza humana, que a gente falou desse ser vivo fantástico que eu sou tão apaixonado, e aí eu quero falar agora sobre NR01. André, vamos guiar aqui do tempo que eu tenho. Eu tenho aqui provavelmente mais uns 10 minutos para abrir para perguntas, né? Por aí, não é isso? Mas se puder abrir o áudio, André, ou alguém só me guiar do tempo que eu tenho mais, é isso aí, né? Alguém me dê um guia? Andréia, seu áudio está fechado. Oi, perdão, desculpa, falhou para mim aqui, eu não consegui te ouvir, Eu Sérgio. falei que eu tenho mais uns 10 minutos para fechar o conteúdo para abrir para perguntas, né? Não é isso? Isso. Perfeito. E aí, pessoal, eu quero comentar com vocês, então, sobre a saúde mental no trabalho e como que a neurociência contribui com a NR1, tá? Aqui, basicamente, falando de NR1 agora, né? Eu queria falar para vocês dois fatores. Primeiro, que a gente compreenda o que é o regulatório, tá? E o segundo, como que a gente pode aplicar a ciência para resolver esse problema agora, né? E aí, a primeira coisa, a gente entender o que significa riscos psicossociais do ponto de vista do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Então, a definição do Ministério do Trabalho, que riscos psicossociais são fatores que afetam a saúde mental e emocional. Ponto final. Só isso daí. Então, assim, riscos psicossociais, que esse nome que todo mundo está falando do RH, são fatores que vão afetar a saúde mental e a saúde emocional. Vou trazer três exemplos. O ritmo de trabalho intenso é um risco que gera um fator que pode afetar a saúde mental e emocional. Exigências emocionais constantes das pessoas também. E, sem dúvida nenhuma, o assédio moral e psicológico são fatores que motivaram o governo a criar o regulatório. E quando a gente fala do regulatório, eu faço a brincadeira, você pode ficar uma semana em imersão de NR1, nos melhores cursos lá em Harvard, vai onde você quiser. Você vai chegar em três conclusões, tá? Eu sou a pessoa que gosta de simplificar as coisas. São três coisas exigidas agora pelo regulatório. Primeiro, que você tenha um monitoramento contínuo dos riscos dos cargos, não das pessoas. Isso está tendo muita confusão. Você precisa monitorar o risco dos cargos. O segundo, você precisa ter um laudo de risco psicossocial no PGR, que é o do padrão do governo, e gerar prevenção. Então vamos revisar aqui. Você precisa ter três coisas. Primeiro, você precisa ter o laudo de riscos psicossociais, que é uma matriz, que eu vou mostrar um exemplo. O segundo, você precisa ter um monitoramento da escuta contínua ali dos cargos. E terceiro, você precisa fazer prevenção. Uma vez dito isso, para você atingir a lei, você pode fazer de várias formas. Você pode usar inteligência artificial, você pode fazer no Excel, você pode fazer no Canvas, você pode fazer no papel de pão, você pode contratar uma engenharia de segurança do trabalho, você pode contratar uma consultoria de RH, você pode contratar um software, você pode ter funcionários. Aí, cada empresa vai fazer de uma forma. Agora, o que o guia oficial do Ministério do Trabalho fala, parte metodológica, fala assim, ó, para você montar o laudo, quais os cargos, se o risco é alto, se é médio, tem que usar uma matriz 5x5, né? E essa matriz 5x5 é isso aqui que eu não vou ficar gastando muita energia para falar dela, tá? Você vê que parece o Nine Box? Quem conhece o velho e bom Nine Box lá atrás, né? O Nine Box está em crise, por sinal, tá? Quando você olha a metodologia aqui, basicamente, o que que é dito aqui, tá? Dito o seguinte, você classifica o cargo, pegando a descrição de cargo, tá? Nessa descrição de cargo, você vai chegar no número matemático do risco de severidade de um dano. Assim, você pega lá os 20 riscos oficiais do Ministério do Trabalho, são só 20 riscos homologados no Brasil como riscos psíquicos. Não adianta a gente inventar. Se tiver uma fiscalização, tem que ser os 20. E você combina naquele cargo fazendo como fosse um jogo de 7 erros. Se em cada atividade do cargo tem aquele risco que foi mapeado lá pelo Ministério do Trabalho. E no final você classifica qual que é a probabilidade de acontecer aquilo naquele cargo e qual que é a severidade. Quer ver? Vamos dar um exemplo.
o ritmo intenso de produtividade imposto por um equipamento. Esse é um risco. Aí você é de uma fábrica, tem um cargo de auxiliar de produção. Aí na hora que você vai na fábrica, a máquina está trabalhando freneticamente, as pessoas estão lá. Lembra tempos modernos, Charlie Chaplin, né? E as pessoas estão lá na máquina. Pergunta que não quer calar, de US$ 1 milhão. Esse risco psicossocial, que é o ritmo intenso imposto por um equipamento, está acontecendo naquele ambiente, sim ou não? Claro que sim, né? Então, se você estiver fazendo do cargo auxiliar de produção, evidentemente você vai ter que analisar que a probabilidade ela é alta desse ritmo ou baixa? Alta. Aí você vai classificar de 1 a 5. Ah, e a severidade desse dano? O que que esse dano pode causar com um cérebro que fica freneticamente fazendo a mesma coisa em repetição? E aí, no final, ele vai gerar aqui, se os cargos ficam em vermelho, são os cargos que você deveria priorizar para gerar prevenção, e o que fica verde são os cargos que são mais mitigados do ponto de vista de risco. Mas você escolhe ficar 1 ano fazendo essas coisas, atualizando na fiscalização, aqui tem os riscos, e aí tem inteligência artificial para isso. E acho que foi esse o motivo que a Andrea também me procurou, porque foi o primeiro robô. Eu criei um robô no Brasil, tá, que chama Robô NR01, tá? E esse robô é o primeiro robô do Brasil que faz os laudos em tempo real, gera recomendações científicas e tudo generativo, combinando tudo. É uma API ligada no Código Internacional de Doenças Psicológicas, uma API ligada na OMS, uma matriz de job description viva. Ele cria a descrição de cargo viva automaticamente. Ele já pega esses 20 riscos, combina e já faz todo o laudo e já recomenda o que fazer. Faz diagnóstico, recomenda. Aí o RH tem que trabalhar no que é bom, que é tomando café com as pessoas, conversando, fazendo estratégia, fazendo palestra, utilizando as consultorias de recursos humanos, tá? Da melhor forma, da forma mais inteligente, porque o que eu vejo, infelizmente, contratações de consultorias e trabalhos sem diagnósticos corretos. E aí você vai investir muito dinheiro na sua empresa e sem ter um diagnóstico. Você imagina você dando palestra para setores que está classificado errado o cargo. Imagina isso. Isso vai gerar lá na ponta impacto numa família, quando uma mãe de família ela se afastar porque a gente mapeou errado os riscos, não teve treinamento, não teve prevenção, e aí eu classifico empresas em 3 níveis no planeta Terra. Empresas reativas, são 70% no mundo, eu calculo que apaga o incêndio, eu olho para as pessoas e falo até pelo RH, infelizmente. Eu sou do RH. Mas nós do RH, 70% a gente apaga incêndio. É vaga, é correria. 20% você trabalha com business partner, que é um RH estratégico. E 10% de fato a gente é estratégico. E aí, só para fechar, ai, criou uma nova categoria de risco. Não é verdade. O risco psicossocial está no risco ergonômico. São 5: biológico, químico. Então, hoje é risco ergonômico cognitivo. Então, foi adicionado, né, a NR1 esses 20 riscos na categoria amarela, que é o risco ergonômico, né? Isso gera uma lesão e agravo ergonômico no cérebro. Então, chama agora lesões ergonômicas cognitivas. Olha que nome bonito para a gente aprender. Ou seja, quando uma pessoa pode ter um risco, por exemplo, se você tem uma cadeira que está torta na empresa, ela dá risco ergonômico físico, certo? Que a pessoa, pela lesão por esforço repetitivo, a perna pode ter problema no joelho. Agora, um cargo que tem um risco ergonômico cognitivo significa que a arquitetura do cérebro, lembra aquele auxiliar de produção, naquele ritmo intenso combinado, pode gerar uma lesão por esforço repetitivo cognitivo. E aí, aqui tem alguns exemplos das doenças que motivaram o Ministério do Trabalho criar a lei. Sabe por quê? O ano passado tiveram quase 490 mil afastamentos no Brasil por CIDs psíquicos de Código Internacional. Olha só a quantidade que eu estou contando para vocês. Quase 500 mil no ano passado de afastamentos na Previdência, que impacta o PIB, impacta as empresas, e isso gerou um alarme. Ele falou, e essa foi a principal motivação. Então, aqui, burnout muito conhecido, não vai dar tempo de eu falar como investigar melhor aqui o burnout, ansiedade, então a gente tem uma série de doenças, né? E o ser humano que a gente falou, que é esse ser, e de toda essa linha, e aí tem metodologias científicas de como você medir a satisfação e fazer as correlações, tem um método científico,
Aqui tem explicações por que pessoas já estão chegando doentes na empresa, porque a lei é só da porteira para dentro, tá? Vocês precisam monitorar a saúde mental da porteira para dentro, né? Mas da porteira para fora, o mundo existe. Né? E tem gente endividada financeiramente. Eu já fiz algumas reportagens aqui no Brasil explicando o que que acontece com pessoas endividadas, o que acontece com pessoas que não fazem atividade física. E aí, com isso, tem a neuropsicodinâmica, né? Que fica para uma outra palestra, né, Andréia? Que aí na neuropsicodinâmica a gente junta a neurociência, a psicologia dinâmica, para mostrar para as lideranças RH como trabalhar de forma simples, com uma comunicação acertada com as pessoas, né? E aí é isso, eu vou abrir para perguntas, André. Sérgio, eu queria pedir para você, se você puder falar um pouquinho, que da última vez que eu te assisti, eu fiquei impactada com aquilo, e é legal da gente dividir um pouco o índice que a gente tem, em que momento o RH está dentro daquela avaliação de risco. Ah, que você está falando, peraí, deixa eu lembrar a sua pergunta exatamente do que é. Na realidade, quando você faz um mapeamento, você fez um mapeamento com várias profissões, e o RH era uma das Ah, profissões. Se você puder falar um pouquinho a respeito disso, eu acho que é super interessante aí para o pessoal. você quer que eu mostre o robô calculando o risco do RH ao vivo? Pode ser, Será que dá vamos lá. tempo? A gente não pode deixar de aproveitar esse momento. Tá bom. Eu vou mostrar para vocês analisando o risco de um profissional que trabalha em RH pelo robô. Vamos lá. E acho que esse é um ponto muito importante que você trouxe, porque quem cuida exatamente da saúde mental das pessoas, né? E tem um mapeamento. Vocês estão vendo o software na tela funcionando, trabalhando? Sim, Sim, parece normal aqui. Joia. Esse aqui é o robô, tá? Que faz análise não só de todos os cargos da empresa em tempo real, monitora, recomenda, faz tudo, tá? Se eu clicar aqui em gerar inventário, o robô vai começar a trabalhar nesse momento. Aqui é um exemplo, como fosse uma empresa, uma fábrica que tem auxiliar de produção, tem vários cargos. O robô já está trabalhando sozinho. Eu tô sem mexer nele agora. E ele está fazendo job description, descrição de cargo. Ele está fazendo aquelas matrizes, aquelas planilhas. Ele está analisando aquele guia do oficial do Ministério do Trabalho. Ele está olhando o Código Internacional de Doenças. O robô está fazendo uma análise por que aquele cargo do RH ou outro tem um risco. Ele vai no Manual de Saúde Mental do OMS, vai prescrever, falou, ó, treinamentos são esses, viu, que você precisa fazer. Então, o sistema está pegando todos os cargos. Claro que para usar esse robô aqui, só os clientes da Fitter hoje no Brasil usam, e todos eles já estão já em conformidade com o regulatório, tá? E a gente vai começar vendas ainda só no próximo mês que a gente vai começar a vender esse produto. E aqui o sistema está trabalhando, tá? E aí eu vou dar o exemplo do RH. E aí, nesse trabalho aqui, que o robô ele está fazendo análise, ele vai montar um laudo na tela. Acabou de montar o laudo, Andréia. Nesse laudo aqui, eu vou filtrar o RH que você falou, né? Você falou RH. uhum, Então, achei um cargo gerente de RH. E eu tenho uma notícia para contar. O robô, ele acabou de classificar como risco alto psicossocial na função de gerente de RH. A explicação do robô que o risco psicossocial primário é o excesso de demandas emocionais afetivas no trabalho. Será que acontece isso, gente, no time da pessoa gerente de RH? Evidentemente, sim, o robô fez a matriz de carga e conseguiu descobrir isso. O segundo, que tem um excesso de conflitos hierárquicos no trabalho. Então, o robô fez essas duas combinações. E se esses dois fatores com risco alto não serem mitigados, independente do ser humano que senta na cadeira, gerente de RH, quais são as lesões e agravos que podem levar estatisticamente? O robô identificou que é o burnout e transtorno de ansiedade. Então, essas duas rotas que esses riscos combinados pode gerar numa lesão em agravo. E qual que é a explicação do robô de análise semântica? Dizendo o seguinte, que esse cargo é responsável por lidar com questões pessoais e profissionais das pessoas. É verdade ou é mentira? É totalmente verdade. A gente tem que lidar com a vida da pessoa. E o robô está recomendando o quê para profissionais gerentes de RH nesse momento? Programa de bem-estar, mentoria para líderes e estratégia para balancear carga emocional. É óbvio que faz todo sentido o que está escrito aqui. Então, vamos falar que se a empresa ela tem esse cargo de gerente de RH, ela já está
Lembra do LNT que falava levantamento de necessidade de treinamento? Aqui tem o LNT integrado já com o inventário de risco. Claro que eu coloquei o RH, mas eu poderia analisar outros cargos. Eu poderia fazer análise aqui de cargo de produção, olha lá o técnico em enfermagem classificado no Brasil, e aí eu tenho várias outras coisas. E esse sistema, por exemplo, uma consultoria acabou de dar uma palestra, ou você fez uma palestra sozinho na empresa, você aperta um botão, o robô te pergunta o que que você fez, você registra, o robô grava e ele já gera exportação para o PGR automaticamente, comprovando que a empresa está fazendo prevenção. Mas melhor que isso, a inteligência artificial aprende com o que você está fazendo e recalcula o risco do cargo gerente RH. Por exemplo, teve aquele risco, mas você está fazendo mentoria, está fazendo palestra, o robô vai gravar esse dado e recalcula o risco. Falou, ó, preliminar o risco era alto, mas a empresa está fazendo tanta coisa boa que agora pode ter ficado baixo, por exemplo. Então, essa que é a inovação que a gente está discutindo no Brasil, que a gente está vendo o pessoal trabalhando, gastando, porque assim, se você ficar muito tempo fazendo planilha, tem alguma coisa errada no jeito que você está trabalhando. Com certeza absoluta tem alguma coisa muito estranha está acontecendo. Porque o tempo para lidar com as pessoas e fazer estratégia, você está sufocando com o trabalho operacional, né? E evidentemente que você não vai fazer prevenção e estratégia, você vai reagir. Então, hoje, o que eu busco, e por isso que eu aceitei o desafio da BRH, né? Pra vocês saberem, é novo, eu sou bebezinho na BRH, eu assumi agora, recentemente, a área de inovação da BRH São Paulo, de 19 cidades, porque eu tenho um propósito na minha vida, meu propósito da gente trazer da forma mais rápida possível simplicidade no RH. Porque, para mim, né, é a área core das empresas e a gente precisa ser simples. Se a gente não trabalha com simplicidade, trabalhar na burocracia, a gente tem grande risco de virar uma área planilheira. E aí, se virar uma área planilheira, você já sabe, a planilha não tem emoção. Eu vou fazer dessa fala tua, Sérgio, inclusive ampliando isso para a área de gestão, né? Porque quando a gente fala de liderança, o líder, seja ele em qualquer o segmento, ele vai precisar atuar com essa gestão, ou seja, ele tem que entender dos números, de tudo aquilo que ele está ali fazendo, mas ele também tem a parte de liderança. Então, hoje a gente já vê muito isso. Esse líder que ele precisa entender de pessoas também, seja qual for o segmento dele, né? Exato, e claro que não deu tempo de falar, mas numa outra palestra eu posso contribuir, tá? Hoje, o que eu faço de projeto no Brasil é fazer o RH chegar na liderança de forma rápida, tá? Então, a Fitter é uma inteligência artificial que tem uns pulses que mede felicidade no trabalho, dá feedback instantâneo para o próprio funcionário que mediu, um auxiliar de limpeza, um motorista, e monta um plano um PDI generativo para a própria pessoa, que é o funcionário, né? É tipo o RH trabalhando no celular do funcionário. E o robô, ele manda uma mensagem uma vez por mês para o líder, dando diagnóstico do time e já manda até plano de ação com a gente de RH com inteligência artificial. E vocês têm ideia como eles trabalham bonitinho, assim, você pega construtoras, né, em obra, pensa o pessoal numa obra, um líder que tá com o celular, pá, pá, batendo, chega o diagnóstico. Oi, João, segue o diagnóstico do seu time do mês de julho, índice de satisfação X%, previsão dos seus setores de alto desempenho. Clique aqui para saber mais. Aí o líder clica no celular, o robô já monta um plano da liderança. Então, dessa forma, eu me inspirei nas previsões do tempo, para vocês saberem, tá? Porque o sistema ele prevê o futuro antes que aconteça, ele prevê o risco em tempo real, né? Eu tô falando de outro produto, que é o Pulse, não desse NR01 agora, tá? E aí eu me inspirei nisso. E eu descobri que quando você entregava pro ser humano, André, a previsão do tempo, a pessoa ela fazia as coisas direitinho. Ela ia pra praia com o que precisava, entendeu? O trânsito ensinou muito para mim, né? As reuniões online de home office que a gente teve que aprender no Google Agenda, se organizar. Então a gente falou, vamos levar isso para o RH, essas previsões e alertas, né? Para levar para as lideranças, porque o ser humano, a principal motivação dele é numérico. Quando você dá um número para o ser humano, ele se movimenta. Você entrega, mas tem que entregar um número, né? Você entrega o número, então essa é a contribuição que eu trago hoje aí da matemática para o RH. Quero agradecer muito, muito obrigada. A gente consegue abrir para algumas perguntas, se o pessoal puder colocar aqui no chat para a gente, só para a gente organizar. Quem quiser, eu acho que a gente consegue umas 5 perguntas, abusando um pouquinho do Sérgio e do tempo Andréia, dele. e o que eu não consegui, você depois ou alguém, a Jéssica, manda no meu WhatsApp que eu respondo todas, tá? Ai, que bacana! Gente, alguma curiosidade? Alguém quer? É bastante coisa, né? Eu entendo que o pessoal ainda está ali
depurando todo esse conteúdo. Acho que seria muito legal se vocês puderem colocar também a Vanessa do teu time, o link da Fitter para o pessoal conhecer, enfim, ou o LinkedIn para começar a seguir também. Eu acho que é Aí eu interessante. deixei até meu número aqui também, Andréa. Quem tiver alguma dúvida também pode me chamar no WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui da Fitter também, o link do meu LinkedIn e do Sérgio também, Perfeito. tá? O que fica mais. Eu sou mais difícil de. Meu WhatsApp eu sou meio, é meio difícil, mas Acho que é mais a Vanessa fácil no meu. trabalha, a Vanessa trabalha no meu time, então quem quiser mandar um Sim. WhatsApp para ela, tem um link lá que aí, maior prazer, a gente pode fazer uma reunião individual com cada um depois ali. A Vanessa organiza certinho. Mas vamos para as perguntas, né, André? Olha, a Vera, a Vera é da BRH São Paulo, tá aqui a Vera Costa, Oi, ela Vera. inclusive é coordenadora lá do programa de mentoria, está perguntando que tipo de informação a empresa precisa ter para a Fitter entrar. Para o quê? Entrar, perdão? Para a Fitter entrar, para adquirir, para ter a Ah, Fitter, é isso, Vera? joia. Eu acho que será que é isso? Deve ser, né? Que tipo de preparo, Sérgio, a empresa precisa ter para vocês entrarem lá na empresa, entendeu? Ela tem que ter Ah, descrição de cargo pronta, ou só a lista de cargos. Como é que perfeito. isso funciona? Do produto NR1, você só precisa ter o que a gente precisa, pelo menos, quais são os cargos. Pode ser uma exportação lá da Folha com a lista de cargos das empresas, né, e das áreas. Só isso. Então, essa informação a gente dá carga na IA, porque a IA pergunta qual o nome da empresa, qual o segmento, né? E a gente só pega essa lista de cargos e a IA já faz tudo. Então, o mínimo que a gente precisa é isso. Evidentemente, Vera, se tiver mais informações, é bacana dar carga na inteligência artificial. Mas só isso é suficiente já para dar carga e o sistema já faz as leituras. E qual o output que ela tem? Além dos riscos psicossociais, que tipo de output? Sai a descrição do cargo? O que que sai? Então, hoje o job description, que é a matriz, ele fica, a gente chama de back-end, né? O job description ele fica ali no back-end só, né? A gente não disponibiliza, mas isso é uma coisa fácil disponibilizar se a empresa quiser. E o output que ele gera é uma planilha completa com todo o laudo, com os cálculos, né? Na verdade, sabe o padrão do PGR do governo? Ele exporta já automaticamente output, um XLS, que é uma planilha já do fisco, e tudo que você escreveu na máquina de palestra, etc., ele já grava já na planilha no padrão do governo, do Ministério do Trabalho. Então, o output é a planilha do regulatório. Mas tem outras coisas. Esse é o básico. Se eu trouxer mais coisas, pode ser que a reunião. Mas esse é o arroz com feijão para bater o regulatório. É isso. Perfeito. Tem uma Obrigada. pergunta aqui também da Fernanda. Como que está esse processo da NR1 nas empresas? Você Tá. tem visto muita dúvida? Como que você está percebendo isso no mercado? Tá. Olha, tudo. Eu estou vendo absolutamente tudo. Eu vou falar primeiro as boas práticas, tá? Todos os clientes da Fitter no Brasil, tanto essas empresas gigantes e as menores, eu estou vendo eles trabalhando de forma maravilhosa. Estou muito feliz, porque eles estão com esses laudos que vocês viram, já exportando no output, escrevendo já os planos de ação que o RH está fazendo, e estão bonitinhos. Se chegar um fiscal agora lá, provavelmente vai bater palma para essas empresas, vai estar com laudo, o sistema atualiza, mas isso quem está usando a IA, né? Tô vendo outras empresas que já fazem, boa parte, viu, André? Para ser sincero com você, já fazem prevenção, viu? Dá muito treinamento, tem o dia de aniversariante, tem um monte de coisa legal que já ajuda, né? Mas que eles não estão sabendo, que a maioria que eu vou contar agora, como juntar essas informações para atender o regulatório. É isso que eu estou vendo agora. Mas o mais crítico é a confusão do que é a lei. É isso que eu estou vendo. Então, eu estou vendo empresas que não estão cumprindo, que são muitas, tá? Mas se eu fosse classificar as grandes empresas, uma parte delas já está em conformidade, a média, muitas não estão atendendo, e as pequenas, aí é onde que é o universo que está acontecendo. Aí, até para falar para as consultorias de RH, os pequenos, as empresas pequenas, elas estão totalmente desalinhadas, eles estão discordando da lei, inclusive. Assim, algumas falam assim, eu discordo dessa. Então, mas é esse o cenário que eu tô vendo. Mas tô vendo gente resolvendo com planilha, com engenharia de segurança do trabalho, e tô vendo coisas perigosas, eu tenho que falar para vocês também, vendendo coisas prontas. Fala assim, tem um laudo, uma planilha, eu tiro um pendrive aqui, ó, eu te dou essa planilha aqui. Fala, Jesus, não faça isso, né? Então, assim, porque você tem que ter um estudo exatamente da empresa, né? Do cargo, mas eu tô vendo de tudo. Resumindo, eu tô vendo de tudo. Eu acho que ainda a gente vai ter até dezembro é o período para as empresas ficarem
Eu acho que dezembro vai ter uma explosão no Brasil. Essa é a conta que eu estou fazendo. Dezembro deve explodir. Em maio vai ficar sindicato pedindo para prorrogar de novo. Estamos, não sei o quê. Sabe por quê? Porque o próprio governo precisa atender a regulamentação. É, Porque o isso é governo também tem que entregar a lei, né? isso é algo que a gente tem percebido também, né? E a Rosana, inclusive, trouxe esse tema para a gente no último Fórum Trabalhista que nós fizemos aqui o mês passado. A gente falou bastante disso, né, doutora Rosana? Oi, acho que ela está sem o áudio ali. Bom, eu quero agradecer muito. Quer falar, Rosana? Conseguiu? Consegui, sim. Não, é um assunto que a gente está discutindo bastante e vai ser, como o Sérgio falou, no decorrer do ano todo, e o pessoal vai começar a correr na virada do ano e, com certeza, pedidos de prorrogação vão ter, mas não acredito que socorra, porque já foi prorrogado agora por um ano, é tempo suficiente para adequação. E, assim, o pequeno é que vai sofrer mais em função dos processos, porque ele não está adequado. E eu estou vendo também hoje na área jurídica o pessoal correndo para instruir os advogados a utilizar a NR1. Então, está na hora de começar realmente a adequação. Aliás, mais do que na hora. Exatamente. Eu concordo com você, Rosana. Eu acredito que não. Assim, agora já foi. Agora já falou, ó, deu um ano para. Então, e até porque o governo também precisa bater meta de arrecadação. A gente Infelizmente, sabe nós isso. temos o INSS aí quebrado, né? Então, Exato, exatamente. É. O INSS está numa situação caótica e os afastamentos estão em alta ainda, tá? Tá subindo. Os afastamentos de depressão, ansiedade, eles estão subindo, continuam em alta. Então, ou seja, ainda não surtiu efeito ao regulatório, né? Ainda não surtiu efeito. Eu calculo que vai demorar uns 3 anos para começar a gente a entrar num estágio natural ali, na minha opinião. É, provavelmente, quando o INSS começar a ingressar com ação de regresso contra as empresas, É, aí com certeza todo mundo vai começar a correr atrás. exato. e por isso que a gente vem trabalhando muito, Sérgio, de forma bem educativa, sabe? Entendendo e trazendo isso à tona, porque a partir do momento que a gente, enquanto ABRH, traz isso na nossa regional, mostra junto com os pares, muito próximo dos sindicatos, das associações, a gente consegue estar auxiliando as pessoas a ter esse olhar, entender que tem que trabalhar com prevenção mesmo, né? Pessoal, a Isabelle fez aqui uma pergunta sobre como montar um RH para alguém que está começando o seu negócio, que ela está começando o negócio agora. O que eu vou Legal. pedir? Se puder, eu acho que esse seria até um assunto, Isabelle, que a Vanessa talvez consiga te ajudar depois no privado um pouco melhor, né? Isso, É, ela até me então, chamou aqui já no privado. Eu vou isso. depois vou te responder aqui com calma, tá bom, Isabelle? Bacana. Eu vou pedir, vou mostrar aqui para vocês, então, rapidamente o seguinte: o nosso próximo evento, Sérgio, eu quero agradecer mais uma vez muito a tua palestra, Eu que muito você agradeço. estar aqui com a gente. Agora seria assim fantástico, vai ser, na verdade, porque vamos trabalhar para isso, se a gente conseguir te trazer presencial, que eu acho que tem muito conteúdo ainda para a gente passar, e aí a gente montar um workshop aqui no Parque Tecnológico, e vai ser muito positivo isso. Então, mais Legal, uma vez agradeço. eu que agradeço, eu trouxe os temas o máximo possível, tá? Mas tem as linhas das medições, como medir satisfação de forma no RH, como que o RH tem que certificar, como ter estratégia no RH, como falar de fiticultura das empresas. Aí tem vários portfólios, né? Mas agora que eu digo que é o grande ponto nosso, né, Andréia, é trazer o conteúdo para o público de RH do que envolve sobre a NR1 agora rapidamente para vencer e já para a estratégia. Vence essa burocracia da NR1, né? Deixa É, ela e seguir, mas pode contar com a parceria da. A gente é colega da BRH, eu fazendo parte da BRH, pode contar comigo. Então foi um prazer aqui estar com você, André. Você quer que eu fique aqui para essa parte final? não, se você quiser ficar, eu só vou mostrar o próximo Tá bom, vou evento ficar. e até convido você, inclusive, se puder vir e estar aqui conosco, que a gente vai sempre trocando os cafés de gestão, né? A gente Joia. também gosta de participar do de vocês. Vocês, inclusive, vão ter um aqui na sexta-feira, não é isso? Sexta-feira agora vai ter em Alphaville, né? Eu vou palestrar Uhum. falando números globais de RH, vou fazer uma apresentação falando de tendências do RH. Sexta-feira na Livelo, né? Vai ter um case de um café lá, né, na Livelo, que a gente vai contar um pouquinho de boas práticas da Livelo e ouvindo pessoas fora do RH falando do RH, né? Lideranças. Então vai ser esse evento sexta-feira agora.
Então, para quem é associado, fique conectado. A gente gosta muito dessa troca. Isso é muito salutar para quem é de RH, a gente sabe disso. Para quem é gestor também. Então, já fica aí o convite aberto para esse de sexta-feira, que é o evento onde o Sérgio vai estar novamente lá, Eu- agora na Metropolitana Oeste, né, na Isso, regional aí eu de vou te, lá. isso, eu vou te mandar, eu só vou abrir o evento e depois vão ter lá o Teams lá contando sobre isso, mas eu mando o link para você. Ah, bacana. Esse vai ser online também, Sérgio? Vai ter apresentação online? Olha, você fez uma pergunta boa, já vou confirmar essa informação. Eu sei que é Sérgio, presencial, pode ser que seja igual da outra vez, né? Que seja transmitido pelo YouTube, eu vou talvez. confirmar. Eu vou confirmar e Se aviso. for, avise que a É gente das nove e compartilha. meia até meio-dia, Andréia, Perfeito. Se for, tá? avisa que a gente compartilha. E eu vou colocar o nosso aqui. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Já entrou? Sim. Perfeito. Então, esse é o nosso próximo evento. A gente vai receber a Marília Ribeiro, que é People e Culture, é uma business partner da Roche, fez inclusive um evento agora na BRH São Paulo no mês passado, fantástico, e ela vai trazer para a gente algo realmente voltado para a inovação também, que é o Talent Marketplace. Então, essa plataforma que a Roche já usa, criando conexões de talentos e oportunidades dentro da própria Roche. Então, quem tiver interesse, quiser participar conosco, a gente tem um link aqui de interessados e a gente vai colocar no chat também, ao invés do QR Code, a gente vai colocar no chat para vocês o link do Simpla, tá? Esse evento é presencial e vai ser aqui no Parque Tecnológico. E nós temos aqui também o QR Code da BRH. Quem não segue ainda, siga, porque a gente está sempre compartilhando ali o que tem de novidade, próximos eventos, enfim, para você ficar conectado aí conosco. Andréia, não Ainda passou. não passou? Tá no primeiro ainda? Travado. Ah, então peraí. Bom, então eu vou colocar o link para vocês aqui no chat do Simpla, tá? Para que vocês saibam. Peraí, já tenho aqui.